Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Eu estou trazendo aqui para vocês uma revisão aí de véspera para o concurso da prova da Polícia Militar do Ceará, tá bom? A banca FGV. Então trouxe aqui, né, os principais pontos que você não pode deixar de saber, tá certo? Também, dou um conselho para vocês. Se vocês tiverem um tempinho a mais, as últimas provas aí da FunSaúde, né, que a FGV aplicou, também algumas provas da Imbel, tem todas elas no canal, tá? Numa playlist chamada Banca FGV. Vou deixar aí também na descrição do link. Sempre é importante, né, você estar revendo as provas anteriores, porque, claro, é impossível de eu trazer aqui todo tipo de questão que a FGV trabalhou nessas últimas provas. Mas o que foi que eu fiz aqui, né? Eu trouxe justamente aquele tipo de questão que está sendo carimbado, né? A FGV sempre vem colocando nessas provas questões desse tipo, tá bom? Então, fica ligadinho nessa aula para que você realmente fique preparado e dê aquela relembrada final para se dar muito bem aí no seu concurso e conseguir essa aprovação, tá bom? Estou torcendo por você e pode contar aqui com o meu apoio, assim como também peço, né, humildemente, esse apoio de vocês, que é, caso não seja inscrito, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like no vídeo aí, é muito importante, tá certo? E também, pedir para vocês uma ajuda, né? Se vocês quiserem aí que eu comente a prova assim que vocês saírem, manda aí para mim, né? Vou deixar meu zap aí também na descrição do vídeo. Você pode mandar assim que você sair da prova, né? Mandar foto de raciocínio lógico, que eu terei o maior prazer de gravar, né, os comentários da prova logo ao término, beleza? E você já fica sabendo como se saiu na prova e se tem alguma questão que você pode ter, né, algum recurso. Então vamos lá, a primeira questão ela fala o seguinte: Denise deu 2/5 das balas que possuía para Vera, e das balas que sobraram, deu 30% para Joana, e ainda sobraram 21 balas. O número de balas que Denise deu para Vera é... Bem, nesse tipo de questão aqui, você só vai fazer de forma organizada. E como ele falou quantidade de balas, então aqui você não pode atribuir valores, como em algumas questões, né, a gente já viu que a gente consegue fazer. Então, olha só, eu vou colocar aqui Denise, tá? E aí Denise tem um número de balas que a gente não sabe, eu vou chamar de X, essa quantidade de balas, beleza? Pronto, aí ela fez o quê? 2/5 dessas balas ela deu para Vera. Então, vou colocar aqui Vera, e ela deu 2/5 do que ela tinha, ou seja, 2/5 de X. Esse de, né, a gente sabe que vira uma multiplicação. Então a quantidade de balas que ela deu para Vera foi 2/5 de X, beleza? Aí das balas que sobraram, deu 30% para Joana, e ainda sobraram 21 balas. Aí olha só, vamos para cá, Joana. Veja, das balas que sobraram, quantas balas sobraram? Bem, a fração completa é 5/5. Então, se ela deu 2/5, é porque sobrou para ela 3/5 de X. Tá certo? E ela fez o quê? Ela deu 30% para a Joana. Ou seja, vezes 30 sobre 100, que é 30%. Tá bom? Mas o mais importante é que depois disso, quanto é que sobrou para a Denise? Bem, se ela deu 30% disso, é porque ela ficou com 70%. Concordam comigo? Então aqui ficou 3/5 de X de 70%, que é 70 sobre 100. E isso aqui é um total de 21 balas. Tá bom? Então é só você ir escrevendo com calma, lembrando sempre que o de, né, vira uma multiplicação. Então olha só, eu vou simplificar aqui, né? Agora, 3 vezes 7 é 21. Então eu posso simplificar aqui com esse 21 daqui. Então, eu multiplico aqui no denominador, 5 vezes 10 dá 50. Aqui tem 1, né? Então x igual a 50 vezes 1, que é 50. Tá bom? Ou seja, o número inicial que Denise tinha de balas era 50. Só que a questão pede para saber quantas balas Denise deu para Vera, ou seja, quanto é 2/5 de x. Então, 2/5 vezes 50. Posso simplificar 5 por 50, sobra 10. Vai dar no total de
20 balas, tá bom? Então a alternativa correta aqui, item B. Tá bom, pessoal? Então faz com calma. Tem uma questão dessa semelhante aí também na prova da FunSaúde, só que no caso lá, você pode atribuir um valor, uma vez que lá só trata de porcentagem, tá certo? Então indico também que você dê uma olhadinha lá nessa questão, pega a prova, né? O PDF da prova, olhe especificamente qual é essa questão que eu estou falando, você vai ver, interpretar lá, e aí você olha a solução, né? E aí naquele caso lá a gente vai poder atribuir um valor para poder ajudar no nosso cálculo, beleza? Então vamos aqui para a próxima questão. Bem, então a segunda questão aqui também, mais uma questão aí, figurinha carimbada aí nessas últimas provas da FGV, que é o seguinte, ó. Carlos, Gabriel e Mário possuem idades diferentes e torcem por times diferentes. Um torce pelo Flamengo, outro pelo Fluminense e outro pelo Vasco. As três afirmativas sobre eles a seguir são verdadeiras. Tá. Então, nesse tipo de questão, o ideal é sempre você separar em colunas. Por exemplo, aqui não vai dar informações sobre as pessoas, então eu vou colocar aqui o nome deles separadamente. Ó, Gabriel e Mário. Tá? Pronto. Aí você vai, ó, observando o que é que as afirmações vão lhe dando para você ir preenchendo aqui esses quadrinhos. Tá? Não necessariamente e quase sempre a primeira não vai dar para você colocar nada de cara, tá certo? Então, olha só. Carlos é mais velho que o torcedor do Fluminense. Beleza. Por enquanto eu não tenho como colocar nada, né? Só sei disso. Mas aí ele fala na segunda, ó, que Gabriel torce para o Flamengo. Então eu vou colocar aqui, Gabriel torce para o Flamengo. Beleza. Então, ó, olha só, automaticamente volto para a primeira e agora eu já sei para qual time Carlos torce e, consequentemente, Mário. Por quê? Porque eles falaram, ó, que eles torcem por times diferentes. Se Carlos é mais velho do que o torcedor do Fluminense, é porque ele não torce para o Fluminense. Então só resta para ele, né, o Vascão. Né? O Vascão está sofrido, mas vamos lá. Então, consequentemente, né, Mário é torcedor do Fluminense. Tá? Beleza. Pronto, então a gente já identificou os times aqui. Aí olha só, ele falou que Mário não é o mais novo. Beleza. Então olha só, aqui ele já está dizendo o seguinte, que Carlos é mais velho que o torcedor do Fluminense. Tá certo? E ele está falando o quê? Que Mário não é o mais novo. Ora, então a única possibilidade é Gabriel ser o mais novo, e eu vou representar isso por 1. Mário ser o cara de idade do meio e Carlos, né, como ele está falando aqui, que Carlos é mais velho do que o torcedor do Fluminense. Então Carlos é o mais velho, beleza? Pronto. Agora é só a gente olhar as alternativas. Ó. Carlos é mais novo do que Gabriel? Não, né? Mário torce pelo Vasco? Também não. O torcedor do Vasco é o mais velho. Beleza, né? Ó, a gente já viu aqui, né? Que Carlos realmente é o mais velho. Então, a alternativa C está correta aqui nesse caso. Tá? E aí as outras, só para verificar, ó, o torcedor do Fluminense é mais velho do que Carlos? Não. E Gabriel é mais velho que o torcedor do Flamengo. Gabriel é o próprio torcedor do Flamengo. Né? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta tem que ser. Tá? Então, sempre são questões desse tipo, faz com calma, coloca em colunas, vai enumerando primeiro que realmente dá para você ir concluindo, e a partir disso, você às vezes volta, né, para as afirmações anteriores para poder preencher completamente o quadrinho, beleza? São questões simples, mas que tem que ter bastante atenção nas leituras, beleza? Vamos para a próxima. Bem, essa terceira questão que eu estou trazendo aqui, né, é a questão de lógica proposicional, e em geral, quando o FGV cobra, está sempre cobrando, né, com o se, então, tá certo? Nessas últimas provas, ela tem, né, sempre trabalhado aí com se, então, eu trouxe aqui justamente duas questões. Uma para a gente colocar uma sentença que seja logicamente equivalente e outra que seja para a gente negar, tá bom? Para a gente relembrar como é que funciona. Então, olha só, Renato, em relação ao seu trabalho, disse: se não chego cedo, então não faço hora extra. Essa sentença é logicamente equivalente a. Ora, ele está falando, né? Se
se não chego cedo, então não faço hora extra. Eu tenho um P implica Q aqui. Como ele quer uma que seja logicamente equivalente, para acondicionar a gente tem duas possibilidades, certo? De equivalência. A gente tem a contrapositiva, que é negar não Q, implica não P, tá certo? Troca, negando as duas. E também é logicamente equivalente a gente negar o P, colocar o Q, tá certo? Então, você não pode esquecer de forma alguma essas duas equivalências do P implica Q, tá? Até porque, inclusive, é essa equivalência aqui que vai nos ajudar na hora da negação, tá bom? Mas, para logicamente equivalente, a gente tem essas duas possibilidades, tá? Então, é só olhar aqui qual é que se encaixa. Nesse caso, vai ser essa de baixo aqui, não P ou Q. Então, quando eu negar aqui, ó, se não chego cedo, então vai ser o quê? Chego cedo, aí, ó, ou faço hora extra, né? O que, ó, a gente permanece do mesmo jeito, faço hora extra, tá certo? Então aqui a alternativa correta, item E. Mas, de novo, o foco, ó, nisso aqui, não esquece, tá? Só para a gente relembrar mais uma vez, né? Por exemplo, se eu tenho P ou Q, se eu quero negar isso aqui, a gente nega o P, a negação do ou é I, e nega o Q, né? Assim, da mesma forma, quando eu tenho P ou Q, para negar eu nego ambas, e a negação do ou é I, tá certo? Então, é isso que eu queria relembrar, mas vamos ver agora na próxima questão, uma que a gente quer a negação, para ver como é que a gente faz. Então, olha só, nessa daqui, né, ó, considere a afirmação, se o peixe é fresco, então não tem cheiro. Assinale a opção que representa a negação lógica dessa sentença. Então, o que a gente quer agora é negar, né, o P implica que. Então, quando a gente quer negar o P implica que, a gente usa, ó, essa equivalência aqui, tá certo? Do P implica que. Então, negar isso é a mesma coisa que a gente negar o não P ou Q, tá? Então, para negar isso aqui, né, ó, é a negativa do ou. Nega as duas, né? Ou seja, a negativa da afirmativa, né? Porque aqui vai ficar o não, não P, né? Então, vai ficar P, o ou vai virar I, e aqui vai ficar não Q, tá bom? Pronto, agora é só a gente procurar, né, ó, onde é que tem essa alternativa. Então, P é o quê? O peixe é fresco, tá? Aqui, ó, o peixe é fresco. I, né, que é o conectivo, e a negativa de quê? Negar não tem cheiro é dizer que tem cheiro. Então, beleza, aqui, ó, a alternativa correta. Então, aqui, ó, a próxima questão é uma questão de teoria de conjunto, mas também que envolve porcentagem, tá? Mas essa questão, olha só, é aquele tipo de questão que ele não informa nenhum dado concreto e ele quer saber, ó, só uma fração, né, do grupo de estudantes. Então, isso permite com que a gente atribua, né, um valor para alguma das informações e a partir dessa, né, dessa informação que a gente coloca, a gente calcula o restante, tá certo? Então a gente vai fazer isso só para facilitar o nosso raciocínio. Olha só. Em um grupo de estudantes, 20% daqueles que gostam de matemática também gostam de dançar. E 45% daqueles que gostam de dançar também gostam de matemática. Todo estudante desse grupo gosta de matemática ou gosta de dançar. Então a fração de estudantes desse grupo que só gosta de dançar é. Então olha só, a gente tem aqui, né? Tem aqui o pessoal da matemática e tem aqui o pessoal que gosta de dançar. Beleza, olha só. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que os da matemática, no total, são 100, tá? Só que ele disse o seguinte, ó, que em um grupo de estudantes, 20% daqueles que gostam de matemática também gostam de dançar. Então, isso está dizendo para a gente o quê? Está dizendo que dos 100, 20% desse está na interseção, tá bom? Então, bem, 20% de 100 dá 20. Então, os que gostam só de matemática dá 80, beleza? Então, ó, coloquei 100 justamente para facilitar aqui a gente encontrar a interseção. Tá, ó. Os que gostam só de dançar, eu vou chamar aqui, ó, de X, tá certo? Aí olha só o que é que ele fala depois, né? Ele diz que 45% daqueles que gostam de dançar também gostam de matemática. Bem, quem é que gosta de dançar aqui?
Quem gosta de dançar é tudo que está aqui, ou seja, 20 mais x. São os que gostam de dançar. E aí ele falou que 45% desses também gostam de matemática, ou seja, 45% disso aqui, que é 45 sobre 100 vezes isso, né? A gente já aprendeu isso. Isso aqui também é de matemática, ou seja, da interseção, né? Ó, também gostam de matemática, ou seja, estão na interseção. E quem é a interseção? A gente já viu que é 20. Pronto. Agora é só a gente resolver aqui e achar o valor de x. Aí vai ficar o seguinte, ó. Eu posso simplificar, vou multiplicar aqui, tá? Então vai ficar, ó, 45 vezes 20 sobre 100 mais 45x sobre 100 igual a 20. Tá bom? Então, para simplificar aqui o cálculo, eu vou multiplicar por 100, ó, toda a equação. Tá? Vou multiplicar por 100 toda a equação. Então, isso aqui vai ficar... Quando eu multiplicar por 100, né, ó, vai simplificar esse e esse. E o 20, quando eu multiplicar por 100, vai dar 2.000. Né? Então, aqui vai ficar 45 vezes 20 mais 45x igual a 2.000. Tá bom? Pronto. Esse cara que está somando, eu vou passar ele subtraindo. Vamos fazer a conta aqui. Né? Então, eu vou ficar 45x é igual a 2.000 menos... Aí vamos fazer essa conta aqui. Bem, 45 vezes 2 dá 90. Acrescentando um zero vai dar 900. Né? Então, aqui vai dar 1.100. Passo 45 dividindo. X é igual a 1.100 dividido por 45. Professor, eu preciso fazer essa divisão aqui? Não, tá? X é esse valor, 1.100 dividido por 45. Não se preocupe muito, né? Porque a gente quer uma razão. Beleza? Pronto. Agora, olha só. Então, o que é que a questão está pedindo para a gente, né? Bem, a questão está pedindo para a gente a fração de estudantes desse grupo que só gosta de dançar. Então, só dançar, né? É justamente isso que a gente acabou de calcular. Beleza? Então, só dançar foi o que a gente acabou de calcular. Então, eu quero a fração dos que gostam de só dançar com relação ao grupo todo. Então, olha só, quando eu quero saber, né, a fração de uma coisa com relação ao todo, eu tenho que saber quanto é o todo. Então, eu vou somar aqui, ó, para a gente poder saber quanto é que é o todo. Bem, aqui é 100, né? Então, vai ficar o todo. Para a gente saber aqui quanto é o todo, vai ser, né, 100 mais 1.100 sobre 45. Tirando o mínimo aqui, né? Vai ficar 45. 45 dividido por 1. 45 vezes 100, 4.500. Mais 45 dividido por 45 é 1. 1 vezes 1.100, 1.100. Então, esse total aqui vai dar 5.600. Né? Dividido por 45. Beleza, isso aqui é o todo. Então, eu vou pegar, ó, os que gostam só de dançar e dividir pelo todo. Né? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, ó, dividindo, né, os que gostam só de dançar, 1.100, dividido por 45, dividido pelo todo, que é 5.600 dividido por 45. Quando eu tenho aqui fração sobre fração, né, eu multiplico o primeiro inverso e eu repito a do numerador e multiplico pelo inverso da do denominador. Então, isso aqui fica 1.100 sobre 45 vezes 45 sobre 5.600. Simplifica aqui, né? Ó, 45 com 45, corta esses dois zeros com esses dois zeros, sobra só 11 sobre 56. Tá? Então, essa é a fração que a gente está procurando, a alternativa correta, item A. Beleza? Então, preste atenção que quando não falar dados, for só porcentagem, quiser fração, a gente sempre pode atribuir um valor, né, e a partir desse valor fazer o restante dos cálculos. Né? Vai facilitar mais do que a gente ficar sempre usando incógnitas. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, olha só, essa próxima questão aqui, ela é praticamente uma questão de calendário, certo? Só que disfarçada, tá bom? Então, novamente, a FGV, né, tem colocado esse tipo de questão com intervalos, em que você às vezes coloca múltiplos de 3, ou então números pares. A ideia é sempre mais ou menos semelhante, tá? Olha só como é que você deve raciocinar. Você tem aqui, ó,
Um funcionário da fábrica da Imbel, de Juiz de Fora, pensou em pintar uma faixa decorativa no muro externo da fábrica, com o motivo abaixo. Aí tem aqui a sequência, né? Aí ele fala, mantendo esse padrão, nem falar. Então, mantendo esse padrão, a quingentésima, né? Foi olhar aqui no Google, viu como é que fala, porque não é uma coisa que a gente, né, pronuncia sempre. Letra dessa faixa será. Olha só, pessoal. Quando você se depara com um tipo de questão desse tipo, que para a questão de calendário é o mesmo raciocínio, você vai enxergar um padrão. Olha só, a gente tá, né, ó, Imbel, aí JF, né? Aí repete, ó, Imbel, JF, e assim vai sucessivamente, né? Então, você observa o seguinte, que sempre, ó, ele vai ter quantas letras até voltar a repetir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que se assemelha bastante a questões de calendário, né, que são 7 dias na semana, tá? Só mudou aqui a roupagem, né, da questão. Então você está percebendo o quê? Que a cada 7 letras ele sempre volta, né, para o I. Ó, começa no I e a cada 7 letras volta para o I. Beleza? Pronto. Então o que é que a gente vai fazer? Ele não quer a de número 500, a quingentésima, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar 500 e vou dividir por 7, porque eu sei que é a cada 7, né, que ele vai se repetindo. Então, pega aqui o 50, dá por 7, né, 49, sobra 1. Então, baixa o 0, dá 10, 71. Então, vai sobrar aqui o resto 3, né? E o que é que isso quer dizer para a gente? Então, é só ter calma nessa hora de analisar o que é que essa conta está dizendo para você. Olha só, ela está falando para você o seguinte, que eu estou repetindo essa sequência de palavras em Bel FG 71 vezes, tá? Então, ó, eu estou repetindo aqui, ó, 71 vezes essa palavra. Beleza? Pronto. Então, quando eu terminar aqui a de número 71 aqui, tá certo? Só que ainda restaram quantas? 3. Então, eu vou começar de novo, ó. I, M, B, mais 3 letras, tá? Então, a gente tem aqui que a de número 500, né, a quingentésima vai ser letra B, item A. Por isso, pessoal, que nessas questões de calendário, a dica que eu dou para vocês é o seguinte. Sempre a questão ela vai começar dizendo que o evento começou, por exemplo, numa quarta-feira. Então eu sugiro para vocês que se for uma questão de calendário e o evento que você está falando começou numa quarta-feira, então você enumera a sua semana a partir iniciando da quarta, tá certo? Então você faz dessa maneira aqui e aí fica facilitado esse raciocínio que eu estou mostrando para vocês, tá? Por quê? Porque quando você dividir, né, o que sobrar de resto você vai começar contando a partir da quarta, tá certo? Que foi o primeiro dia, tá bom? Então tenta usar isso caso caia alguma questão de calendário, beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Beleza. Então essa próxima questão aqui, né, trata de regra de 3 composta. Olha só. 2 funcionários limpam a sala quadrada com 6 metros de lado em 48 minutos. 3 funcionários da limpeza, com a mesma eficiência, limparão um salão quadrado com 12 metros de lado em... Então olha só, aquilo que eu falei para vocês, né? Inclusive eu fiz um vídeo só, né, sobre essa forma de você resolver regra de 3 composta. Basta a gente separar aqui e identificar quem são os processos e quem é o produto, né? E aí vai facilitar bastante. A gente não precisa, nesse caso aqui, né, ver quem é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então veja, 2 funcionários limpam uma sala quadrada. Veja, qual é o objetivo aqui? É limpar o quê? Limpar a sala, né? E aí então o nosso produto, né, é justamente a sala, beleza? Só que se ela é uma sala quadrada de 6 metros, quanto é que vale a área dessa sala que a gente quer limpar? Bem, como ela é quadrada, é 6 ao quadrado, que dá 36, né? Então aqui a área que a gente quer limpar dá 36, beleza? E os processos são justamente os funcionários e o tempo,
né? Bem, então aqui no primeiro a gente tem 2 funcionários e eles fizeram isso em 48 minutos. Tá? E aí ele quer saber 3 funcionários com a mesma eficiência, né? Limparão 12 metros de lado, né? Um quadrado de 12 metros de lado, e vai dar uma área de 144 metros, né? Basta a gente fazer 12 ao quadrado. Em quanto tempo? Beleza? Pronto, aí lembra, né? A gente faz aqui, ó. Vem, chegou, terminou o processo, a gente desce e faz agora cruzando, né? Ó. Vem, sobe. Pronto. Agora basta a gente multiplicar o que está nas linhas, né? Então vai ficar ó, 3 vezes x vezes 36 igual a 2 vezes 48 vezes 144. Então o que eu costumo dizer nesse tipo de questão? Se você tem dificuldade de simplificar aqui, não tem problema. Multiplica tudo do lado direito, multiplica tudo do lado esquerdo e depois divide, tá bom? O importante é você acertar. Agora, se você conseguir aqui fazer uma simplificação, claro que vai melhorar a sua vida. Por exemplo, eu sei que 2 divide 36. Então, aqui fica 1 e aqui vai dar 18, né? Tá certo? Eu também sei ó, que 3 divide 48. Olha só, então 48 dividido por 3 dá 1, sobra 1, baixa 8, 6. Vai dar 16. Né? Então aqui sobra 16, o 3 vai embora, né? Aqui dá 1. Pronto. Aí, se eu quiser continuar, ó, por quê? Porque aqui eu sei que é divisível por 2 também. Então eu posso simplificar por 2 novamente, vai sobrar 9. E aqui por 2 vai sobrar 8. Pronto. Agora eu tenho ó, 9x igual a 8 vezes 144. Então vamos fazer aqui a conta, né? Ó, 8 vezes 4, 32, né? Vai 3. 32 com 3, 35. Vai 3, 8 vezes 1, 8 e 3, 11. Então aqui vai dar 1152. Então o x é igual a 1152 dividido por 9. Então fazendo essa divisão aqui por 9, por 11, né? Vai dar 1, sobra 2. Aí baixa o 5. 9 vezes 2, né? Que dá 18. 18 para 25 vai dar 7, né? E baixa o 2 agora, 8, né? 8 vezes 9, 72, resta o 0. Beleza? Pronto. Então aqui vai dar igual a 128 minutos. Só que 128 minutos é a mesma coisa que 2 horas e 8 minutos, né? Alternativa correta aqui, item A. Tá bom? Então, se for regra de 3 compostos, identifica o que é o produto, né? E aí, basta separar processo de produto e fazer, né, essa linha aqui cortando. Lembrando que sempre você vai multiplicar o que está na mesma linha. Beleza, pessoal? Vamos aqui para a próxima questão. Bem, então aqui, ó, a penúltima questão da nossa revisão, tá? Eu trouxe uma questão de geometria plana, né? Ó. Dado um triângulo equilátero ABC, prolonga-se o lado AB no sentido de A para B, até um ponto D, tal que a medida seja BD. A medida de BD seja igual à medida do lado do triângulo ABC. A razão entre a área do triângulo ACD e a área do triângulo BCD é... Olha só, pessoal. Primeira coisa, né, ele fala de triângulo equilátero. Professor, o que é um triângulo equilátero mesmo? É um triângulo que tem 3 lados iguais, tá? Não só isso, consequentemente ele também vai ter, ó, os 3 ângulos iguais, tá certo? Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Né? Aqui eu só estou dando mais uma revisada para vocês. Então, como os ângulos internos somam 180, então num triângulo equilátero, né, aqui você tem que cada ângulo interno vai medir 60 graus. Tá certo? Tem um vídeo aí que eu fiz para vocês falando sobre ângulos de polígonos regulares, tá bom? Trabalhando inclusive questão da banca FGV, né? Uma questão que caiu na prova da Imbel. Vou deixar aí na descrição do vídeo para você também dar uma olhadinha rápida e relembrar como é que você acha os ângulos internos de qualquer polígono regular e a ideia, né? Você não precisa estar decorando fórmula, basta você saber a do triângulo. Beleza, então, olha só. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui de A, B
e C. Aí ele mandou a gente prolongar aqui, né, ó, com o mesmo tamanho aqui, pegou aqui o ponto D e formou esse triângulo aqui, ó, ACD, tá certo? Pronto. Então a gente sabe o quê? Ó, que essa medida é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, tá bom? Bem, aí ele pediu para a gente fazer a razão entre a área do triângulo ACD, que é esse maior que a gente construiu, e a área do triângulo BCD, né? BCD, que é esse outro aqui, tá? Bem, para a gente, pessoal, o que importa é o seguinte, ó, o que é a área do triângulo? É a área da base vezes a altura, tá bom? Então, eu vou considerar esse lado de cá como sendo a base, tá bom? E o ponto C para ser o nosso ponto, o vértice, né, que vai referendar a altura, né, porque ele tem que ser oposto, o lado oposto ao vértice. Então, como é a altura mesmo, professor? A altura é você pegar o vértice e a partir dele você descer uma perpendicular ao lado que você está chamando de base, tá certo? Isso quer dizer para a gente que a altura de ambos os triângulos é a mesma, né? Ó, tanto do triângulo ACD como do triângulo BCD. A altura, né, com relação a esse vértice, ela é a mesma, tá bom? O que é que muda, professor? Bem, o que é que muda são as bases, né? A do triângulo ACD, ele é 2 vezes a base do triângulo BD, tá certo? Ou seja, a base do triângulo ACD é igual a 2 vezes a base do triângulo BCD. Tá certo? Pronto. Então, olha só. Então, quem é a área do triângulo ACD? Bem, é a base, né? Ó, base ACD vezes a altura dividido por 2. Só que eu vou colocar em função, ó, do triângulo BCD. Então, isso aqui é 2 vezes a base do BCD vezes a altura, dividido por 2. E quem é a área do triângulo BCD? Bem, é a base dele, né? BCD vezes a altura, dividido por 2, né? Repare, ó, que a altura é a mesma para ambos os triângulos, né? Como eu já comentei aqui. Pronto, aí ele quer, ó, a razão entre a área do triângulo ACD, que é essa de cima, e a área do triângulo BCD. Então, basta eu dividir esse número por esse. Então, vai ficar, ó, 2 a base do triângulo BCD, que eu não sei quanto é que mede, vezes a altura, sobre 2, dividido pela base do triângulo BCD, vezes a altura, dividido por 2. Posso simplificar esse 2 com esse 2, né? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes a base BCD vezes H sobre a base BCD vezes H. Simplifica o H com H, o valor da base com o valor da base. Então, sobrou igual a 2. Tá? Então, a alternativa correta aqui, item C. Então, fica ligadinho que, né, também caiu aí uma questão na prova da FunSaúde que você tinha que estar atento a isso. Né? Se você tem dois triângulos em que eles têm o vértice é o mesmo, né? Então se ele tem o mesmo vértice, quando você considerar a altura com relação a um mesmo lado prolongado, eles vão ser triângulos de mesma área, tá certo? Então fica ligadinho nisso aí e não esquece, né, de dar uma olhadinha lá no vídeo sobre a parte de polígonos regulares, que também vai ajudar bastante vocês caso caia, beleza? Alguma questão parecida com a que tem lá. Então vamos aqui para a última questão, que essa questão, ela quase sempre cai, né? Em quase todas essas últimas provas tem caído e é uma questão que costuma confundir bastante o concurseiro. Então eu não quero que você se confunda, eu quero que você realmente, né, veja como é que você deve pensar na hora. Então aqui, ó, nessa última questão aqui, ela é uma questão que complica, porque, né, o concurseiro sempre fica dizendo assim, não, mas isso aqui é verdade. Mas olha só, nesse tipo de questão aqui, a gente tem que ter a alternativa que a gente tem 100% de certeza que acontece, não é que pode acontecer, tá bom? Então,
A FGV também vem colocando esse tipo de questão que na hora da prova costuma confundir bastante o concurseiro. Então fica atento para isso. Ó. A gente vai marcar a alternativa que a gente tem certeza que acontece, não é que pode acontecer, tá bom? Então, olha só. No tabuleiro representado a seguir, são colocadas 26 fichas. Cada ficha ocupa uma casa e cada casa ocupada contém uma ficha. É correto afirmar que todas as colunas têm pelo menos 3 casas ocupadas. Ó, todas as colunas têm pelo menos 3 casas ocupadas. Então vamos pensar. Se eu colocar, né? Eu tenho 7 colunas. 3 vezes 7 vai dar 21. Aí você diz, não, tá certo, dá certo, eu consigo fazer isso. Mas lembra bem, não é o que você consegue, é o que é obrigado a acontecer. Então imagina que eu vou pegar o seguinte, eu tenho 26 fichas, né? Então, se eu pegar aqui, ó, e jogar, e cada coluna, né, eu tenho 5. Então, imagina o seguinte, quanto é que dá 6 vezes 5? Por exemplo, digamos que eu pegue até aqui. 6 vezes 5 já vai dar o quê? 30 fichas. Tá bom? Então, por exemplo, eu conseguia colocar todas as fichas, né, usando essas 6 colunas, por exemplo. Né? Então, ficaria aqui uma coluna sem ter nada ocupado. Tá? Então, isso aqui não é obrigado a acontecer. Por isso que essa não é a alternativa correta. Aí ele falou, ó, alguma linha tem pelo menos 6 casas ocupadas. Aí vamos ver, né? Ó, alguma linha tem pelo menos 6 casas ocupadas. Então, para a gente tentar burlar isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Ó, vamos ver se a gente consegue colocar aqui uma disposição sem que a gente... sem que tenha uma linha aqui, ó, que não tenha 6 casas ocupadas, tá certo? Então vamos lá. De novo, ó, se eu pegar 6 casas ocupadas, no caso dá igual a dá aqui, né? Ó. Então, olha só. Se eu pegar até aqui, ó, eu vou ter quantos? Eu vou ter 5 linhas e 5 colunas. Concordam comigo? Ó, 5 linhas e 5 colunas. Então, eu consigo colocar nesse pedaço todinho aqui 25 fichas, né? 5 vezes 5. Como eu tenho 26 fichas, obrigatoriamente... Perdão, até aqui, né? Como eu tenho 26 fichas, obrigatoriamente eu tenho que preencher com essa outra ficha um desses aqui. Então, no que eu preencher, eu vou ter pelo menos, né, alguma linha, né? Alguma linha tem pelo menos 6 casas ocupadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja, aqui a gente tem um fato obrigatório, tá certo? Então, é obrigatório que isso aqui acontece. Então, aqui, ó, a alternativa correta, item B. Mas vamos ver se não teria outra que confunde a gente, ó. Alguma coluna não tem casas ocupadas. Não tem como a gente garantir isso, não é obrigatório. Porque a gente já viu que a gente pode dispor as 26 aqui, né? De modo que ocupe todas as colunas. Nenhuma coluna tem mais de 3 casas ocupadas. Novamente, né? Não é obrigatório. A gente já viu, né, que se, por exemplo, ó, nenhuma coluna, ó, vamos pegar aqui, ó. Nenhuma coluna tem mais de 3 casas ocupadas. Então, se eu pegar aqui só três linhas, né, ó, essas 3 linhas de baixo, com 7 colunas, isso vai me dar um total o quê? De 21 fichas. Então, ainda vão ficar sobrando 5 fichas para eu preencher. Né? Então, obrigatoriamente, eu teria que ocupar, né, mais do que 3 casas, alguma das colunas. Tá? Então, por isso que essa aqui também é falsa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Né? Desejo uma boa sorte para vocês. Olha, e concentra, não deixa para fazer a prova de raciocínio lógico por último. Né? Faz ou ela por primeiro ou a segunda prova. Né? Por quê? Porque você vai precisar raciocinar. E aí, se você deixa para fazer ela por último, você vai estar com a cabeça já cansada, né? E aí, né, pode atrapalhar na hora de raciocinar. Beleza? Então, estou torcendo aqui por vocês e contando, né, com o retorno de vocês aí. Assim que terminar a prova, se puderem me enviar aí no meu WhatsApp, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né, eu trarei para vocês a prova comentada
assim que eu receber. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.